Certo? Então, começamos aqui mais um vídeo aqui de alta resolução. Essa questão aqui, ela é um pouco mais simples. A figura abaixo apresenta uma praça de forma triangular, em que o ângulo A é reto. O ângulo aqui em A é reto. Duas pessoas percorrem o contorno da praça a partir do ponto A, mas em sentidos contrários. Então, uma está vindo para cá e a outra está indo para lá. Contorno, né? Percorre o contorno da praça a partir do ponto A, mas em sentidos contrários. Até se encontrarem no ponto P, em algum lugar, do lado BC. Então, do lado BC, eles vão se encontrar nesse lado aqui. Sabendo que elas percorrem distâncias iguais, distâncias iguais. Eles percorrem, que essas pessoas percorrem distâncias iguais. Podemos concluir que a distância do ponto P ao ponto A em linha reta é de aproximadamente, então vamos lá. Esse daqui vai andar uma certa distância. Andando. E em algum lugar aí vai encontrar com outro cara. Esse daqui vai andar uma certa distância e em algum lugar aqui vai encontrar com outro cara. O negócio é, quanto tem que ser, primeira pergunta é, aonde está esse ponto P para que essas distâncias percorridas, essa distância e essa distância aqui, sejam iguais? Como que eu faria para encontrar isso? Convenhamos que se a pessoa desse uma volta completa, lembrando, esse tipo de raciocínio é o tipo de raciocínio que eu vou fazer aqui para explicar, é um raciocínio para explicar, não um raciocínio que você tem que ter na hora da prova. O raciocínio que você tem que ter na hora da prova é a experiência. É esse tipo de raciocínio que você tem que ter. É olhar e falar, ele está pedindo isso. Bom, então eu vou fazer isso aqui. É desse jeito. Não tem muita demora. Mas enfim, se tudo isso daqui, todo esse comprimento é o chamado perímetro, então o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo pegar esse perímetro, eu estou querendo dividir ele em duas partes exatamente iguais. Concorda? Uma que vai ter aqui uma distância assim, que vai até ali, encontra ali no final. E outra que vai vir por aqui e que dá a volta aqui e que encontra ali. São duas distâncias iguais. Ele fala aqui, eles percorrem distâncias iguais. Certo? Então, o perímetro, como é que eu faria para achar o perímetro? Lembrando também outra coisa, é que esse triângulo, ele vai ser 30, 40, 50. Tá? Isso aqui chamam triplas pitagóricas, tá? Por quê? Porque seguem o teorema de Pitágoras. São números inteiros que seguem o teorema de Pitágoras. Se a gente faz aquele negócio do a quadrado mais... a quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí eu quero assim, números inteiros que satisfazem isso daqui. Não são só os números inteiros que são resposta. Eu posso ter raiz quadrada aparecendo aqui, posso ter. Mas eu quero números inteiros, para chamar de triplas pitagóricas. Tá? São triplas que vão considerar todas essas coisas. Então, eu posso ter um triângulo... O primeiro triângulo, que é a tripla pitagórica mais fundamental, é aquele que é assim, 3, 4, 5. Se eu coloco 3 aqui no C, 4 no B e 5 ali no A, dá certo. Isso daqui dá 16 mais 9. Isso daqui dá 25. Aí 16 mais 9 dá igual a 25. Então 25 igual a 25. E tá certo. Então essa é a primeira tripla pitagórica, certo? Essa aqui é a primeira tripla pitagórica.
É a tripla 3, 4, 5. Certo? Nesse sentido aqui. 3, 4, 5, tá? Só pra... e outra coisa que também dá certo é se eu multiplicar essas coisas aqui por um número inteiro. Ou por qualquer outro número. Multiplicar. Se eu faço vezes 2, se eu faço assim, ó. Vezes 2, aqui. Vezes 2, aqui. E vezes 2, ali. Essa tripla pitagórica 3, 5, 4, 3, 4, 5, quer dizer, ela é uma que é boa de você lembrar. É boa de você lembrar e falar assim, tá, é Teorema de Pitágoras, tal, triângulo 3, 4, 5. É bom, porque sempre cai no vestibular, tá? Sempre cai. Algum triângulo 3, 4, 5 de alguma forma. Se eu multiplicar, eu vou ter um outro triângulo, um pouquinho maior, semelhante a esse aqui, né? Com os lados proporcionais. Então, aqui vai ser 3 vezes 2, 6. Aqui vai ser 4 vezes 2, 8. E aqui vai ser 5 vezes 2, 10. Será que essa tripla aqui, 6, 8, 10, também satisfaz o Teorema de Pitágoras? E eu digo que sim. Se eu coloco 6 ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, isso dá 64 mais 36, que dá 100. E 100 é igual a 10 ao quadrado. Então, sim, satisfaz. Ok? E se eu multiplicar por 3, vai satisfazer também? Vai satisfazer também. Se eu multiplicar por 4, também. Se eu multiplicar por 5, também vai satisfazer. E 6, também vai satisfazer. E se eu multiplicar por 10? Aí eu vou ter o triângulo ali, se eu multiplicar por 10, eu vou ter um triângulo maiorzão assim, né? Triângulo maiorzão assim. Eu vou ter, que vai ter então lados 30, 40 e 50. Que satisfaz o Teorema de Pitágoras. Certo? Então, isso aqui era uma explicaçãozinha inicial, introdutória nesse assunto. Nesse comecinho da questão. Lembrando, da onde surge o Teorema de Pitágoras? Da onde a gente pode deduzir o Teorema de Pitágoras? Do Teorema de Tales, né? A gente pode pegar aqueles triângulos semelhantes, aquele negócio da semelhança de triângulos. A gente tem um triângulo aqui assim e outro triângulo que corta por aqui assim, ó. Faz assim, por exemplo. A gente sabe que esse triângulo aqui, pelo Teorema de Tales, ele é semelhante a esse triângulo aqui, pelo Teorema de Tales. Então, se esse lado aqui for, sei lá, 9, e esse lado aqui, grandão aqui, esse lado grandão, for, sei lá, 24, por exemplo. E eu sei daí também que esse lado aqui é 3. Então, quanto mede esse lado aqui? É sobre isso o Teorema de Tales, né? Então, eu sei que a proporção... Qual que é a questão de serem semelhantes? É que seus lados são proporcionais. É tipo isso daqui. Eu poderia pegar esse triângulo... Eu poderia pegar esse triângulo e encaixar ele aqui perfeitamente, igualzinho. Tá? É sobre isso. A gente tem que os lados são sempre múltiplos uns dos outros. Ou múltiplos escalares, melhor falar, escalares uns dos outros. Porque é o que acontece, a gente tem que esse para esse foi vezes 10 que você fez, né? Foi vezes 10. Daquele para aquele ali foi vezes 10 também. Né? A gente não precisava desse outro aqui. Se os triângulos são proporcionais, então desse para esse ser vezes 10 vai implicar que desse para esse também vai ser e desse para esse também vai ser. Se eles são proporcionais. Então, de 3, eu multipliquei por quanto para dar 9? Por 3. Então, quanto que eu vou ter que ter aqui para multiplicar por 3 e dar 24? Ué, 8, né? Eu poderia simplesmente escrever isso daquela forma. 3 está para 9. Se eu fosse colocar essa 3 está para 9, assim como x está para 24.
Mas eu quero uma coisa que o x aparece em cima, né? Quem já fez bastante regra de 3 vai entender. Então eu vou colocar, eu sempre coloco assim, eu sempre falo assim, x está para tanto, assim como o que está para o que. Então, x é sempre assim que eu começo as regras de 3 para facilitar ali a minha conta. X está para 24, assim como eu não posso colocar 9 está para 3. O x está no triângulo pequeno e o 24 está no grande. Então tem que ser nessa ordem, pequeno, grande, pequeno, grande. Embaixo tem que ser pequeno, grande também. Então é 3 para 9, pequeno, grande. Aqui eu tenho uma regra de 3 que eu vou ter ela saindo com o x para isolar já. Então beleza, eu vou multiplicar cruzado, regra de 3 multiplica cruzado. Fica 9 vezes x igual a 3 vezes 24, que dá 72. X igual a 9, né? Divide 9 dos dois lados. Aqui nos vídeos aqui que eu vou fazer, eu vou sempre falar desse jeito, divide dos dois lados. Em vez de falar passa dividindo, eu vou falar divide dos dois lados, para vocês terem essas duas noções formadas. Divide 9 dos dois lados, fica 8 do outro lado. Certo? Então achei o 8 ali que eu tinha achado, só pensando logicamente. Ok? Então isso daqui é para lembrar. Se você pega todas as semelhanças dos triângulos possíveis que eu poderia obter quando você considera um triângulo retângulo, daquele jeito assim, daquele jeito assim, triângulo retângulo, e você pega aquela altura, aí você fala aqui é N, aqui é M, aqui o total aqui é A, aqui é H, aqui é B, aqui é C, certo? Então você tem aqui, e aqui também é ter retângulo, tá? Só para lembrar, aqui também é retângulo. Então você tem aqui como provar a cada pedaço aqui você tem como provar a semelhança dos triângulos. A gente tem que comprovar, não é todo triângulo que vai ser semelhante não, tá? Não vai por esse caminho não. Não é todo triângulo retângulo também que vai ser semelhante. Você tem que provar. Aí tem aquela condição dos lados, né? Ângulo, dois ângulos iguais, então o triângulo é semelhante. Então, dois ângulos iguais, os triângulos são semelhantes. Eu tenho um ângulo aqui, que é igual nesse pequeno, tanto quanto no grande aqui. Ele aparece nos dois, né? Então eu tenho esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, que tem esse ângulo, e eu tenho o triângulo grande. Eu tenho esses dois. Eu tenho que enxergar isso. E isso é com prática também, isso é com experiência que você vai pegando o jeito. Esse triângulo grande aqui, ele tinha o M e o N, né? Então, mas a gente fala que ele é o A, certo? Ali é o A. Aqui eu tenho o N, C e H aqui, né? Então eu posso inferir, eu posso afirmar que por semelhança ali, aquele ali tem que ser o mesmo ângulo desse, tem que ser os mesmos ângulos e eles têm que ser triângulos semelhantes. Logo, eu chego nas relações de semelhança entre esse triângulo. Aí eu considero a mesma coisa quando eu tenho o triângulo aqui, esse outro triângulo aqui que eu acabei de formar. Considero a mesma questão. Vou ter semelhanças também aparecendo, tá? Vou ter semelhanças também aparecendo. E daí eu consigo deduzir o Teorema de Pitágoras. É com todas essas questões aqui, tá? Isso aqui que é semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos nunca é demais de saber. Afinal, você pode aplicar em horas que você não faz ideia que você pode aplicar, né? Sempre dá para aplicar alguma semelhança de triângulos, acreditem. Então aqui eu sei que é 50, voltando, né? Aqui eu sei que é 50. Se aqui é 50, 30, 40, então o perímetro de tudo isso aqui, ele vai ser quanto? Perímetro vai ser igual a quanto? Perímetro vai ser igual a 30 mais 40 mais
50. E isso vai ser igual a 160, né? Não, 120. Isso vai ser igual a 120, certo? Então, mas eu quero saber o quanto que cada um andou aqui. Eu sei que essa distância aqui, elas são iguais. Essa distância, a distância que o cara andou aqui, um dos caras andou aqui desse lado, ela é igual à distância que o outro andou desse lado aqui, certo? Então eu quero achar essa distância. E o que seria isso? Bom, se o perímetro todo é 120, então metade dele seria um para cada pessoa, né? Duas pessoas, uma para cada pessoa. Metade do perímetro percorrido por um, metade do perímetro percorrido por outro, já que eles percorrem distâncias iguais. Então, cada um percorre um tanto, então um lado aqui vai ter que ter metade de 120. 120 dividido por 2, que vai dar 60. Então, um percorreu 60, o outro também percorreu 60. Certo? E se esse cara percorreu 60 e o outro também percorreu 60, então 60 é o total que ele percorreu aqui. Então aqui já tinha 30, aí faltou mais 30 aqui. Então aqui tem 30. Então ali do outro lado ali, esse lado, essa medida aqui até o ponto P, lembrando aqui é o ponto P, ali é 30. E ali, desse lado aqui, o cara percorreu 40. E depois, mais quanto? Para dar 60? 20. Então aqui é 20. Certo? Então, só... Bom, pronto, chegamos. Isso daqui seria o tipo de raciocínio que você, na hora do vestibular, teria que ter em poucos segundos. Chegar nessa conclusão. Poucos segundos para você chegar nessa conclusão. Isso aqui não precisaria nem fazer conta, inclusive. A hora ali. Eu estou só fazendo conta porque tem gente que tem uma certa dificuldade ali na matemática que não consegue pegar direito as coisas assim com tanta rapidez. Mas saiba que se você quiser ir bem na matemática, no vestibular, esse tipo de raciocínio você precisa ter em poucos segundos. Então estuda bastante. Certo, ok. E ali é o ponto P. Beleza. Agora sim a gente vai para o exercício, né? Duas pessoas percorrem esse contorno, blá, 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 blá. Podemos concluir que a distância do ponto P ao ponto A em linha reta é de aproximadamente... Bom, então aqui é o ponto P. Ele quer saber a distância do ponto P até o ponto A. Ele quer saber essa distância aqui. Ele quer saber essa distância aqui. É essa distância que ele quer saber. Certo? Essa é a distância que ele quer saber. Beleza. Então, e aí? Como é que a gente faz para achar essa distância? Bom, vamos pensar. Se eu soubesse essa distância aqui e essa distância aqui, eu aplicava um teorema de Pitágoras. Tá. Se eu soubesse essas duas distâncias aqui, eu aplicava um teorema de Pitágoras. Eita, nós. Tá? Eu aplicava então um teorema de Pitágoras. Né? Seria esse daqui ao quadrado mais esse daqui ao quadrado igual à distância que eu quero achar ao quadrado.
Mas eu também poderia considerar que eu tenho essas mesmas distâncias aparecendo ali em cima, né? Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Aqui, ó. Essas mesmas distâncias apareceriam ali, né? Isso me formaria o quê, se eu for olhar no final das contas? Formaria o quê? Não formaria um retângulo? Seria um retângulo isso aqui que eu acabei de desenhar, certo? Seria um retângulo. Ó, retângulo aqui, ó. Ó, retângulo. Isso aqui seria um retângulo. Ó, é esse retângulo aqui, certo? Esse retângulo, a diagonal desse retângulo seria então essa distância aí que ele tá mandando nós calcular. E aí vai. Aí. Seria a diagonal desse retângulo aí. Então a gente já sabe que se eu pego aqui essa distância aqui e essa distância aqui, ou essa distância aqui e essa distância aqui, eu vou ter então um teorema de Pitágoras aparecendo, certo? Ok? Então eu preciso dessas distâncias. É basicamente isso que eu precisaria para conseguir calcular esse P, né? Como achar essas distâncias? Bom, eu tenho também, além de tudo isso, eu tenho um triângulozão, retângulo aqui, que eu já até apliquei o teorema de Pitágoras, né, rapidamente ali. Que eu apliquei o teorema de Pitágoras nele. Então eu tenho esse triângulozão grandão aqui assim. Aí você pode fazer a pergunta em algum momento, você pode fazer a pergunta. Esse triângulo aqui, que eu acabei de fazer aqui, esse triângulo aqui, e o grandão, são semelhantes? E eu digo para você, se você perder muito tempo tentando pensar assim, se é semelhante ou não, já conclua que não é. Por quê? Esse ângulo aqui aparece, você não pode em momento nenhum falar, ah, ele é parecido com esse ângulo, ó. Então deve ser igual. Não. O ângulo de 2 graus é muito parecido com o ângulo de 3 graus. Mas não são iguais. Para ser semelhante tem que ser igual. Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Aí tá na cara que não é, né? Por mais que eu tenha um ângulo reto aparecendo, por mais que eu tenha um ângulo reto aparecendo ali, e aqui também, são dois ângulos que eu preciso identificar que sejam iguais. Eu preciso poder fazer isso de forma... tem que ser uma conclusão lógica, não uma conclusão visual. Ali naquele caso... Cadê? Aqui, ó. Nesse caso aqui que eu falei... ambos os triângulos, esse aqui e esse aqui, tinham o mesmo ângulo. Eles compartilhavam esse ângulo. Esse era um dos ângulos dos triângulos. Então eu posso afirmar logicamente. Porque não tem um outro... Eu não estou quebrando esse ângulo aqui em algum outro pedaço para chegar no outro. Que é o que está acontecendo aqui. Aqui um desses ângulos está sendo quebrado. E eles não compartilham nenhum outro ângulo. Então, eu estou vendo que se eu for perder muito tempo para tentar ver se é ou não, conclua que não é semelhante. Não vai ser tão simples assim, tá? Não vai ser tão simples assim chegar na conclusão. Afinal, também, de qualquer forma, a gente não saberia as medidas desse triângulo aqui para poder fazer a semelhança, né? Vou trazer isso aqui para fora. De qualquer forma, a gente não poderia, tá? Não poderia afirmar
nada assim com tanta rapidez não, tá? Só lembrando vocês como é que faz o negócio da semelhança, tá? Pra vocês não comer barriga. Tá? Então voltando. Temos esse triângulozão aqui grandão, certo? E algum triângulo que eu posso denotar, que eu posso perceber, lembrando, a forma mais rápida de você notar que é um triângulo semelhante, são dois triângulos semelhantes, é se você pega assim, ó, eles são assim, ó, isso daqui, na hora já são triângulos semelhantes, porque primeiro eu tenho aquele ângulo reto ali aparecendo ali, né, são triângulos retângulos, né, são triângulos semelhantes, eu tenho o ângulo reto aparecendo. Segundo, eles compartilham esse ângulo, logo, por terem dois ângulos iguais, eles são, sim, semelhantes. Então é isso que você tem que buscar, não é uns triângulos muito louco. Você tem que buscar esse tipo de triângulo, tá? Triângulo assim. Um aqui e, ó, por exemplo, esse daqui. Esse daqui. Eu tenho esse outro aqui. Não é esse tempo que você, na hora do vestibular, vai demorar. Eu tô sempre lembrando isso, eu vou sempre lembrar isso. Não é esse tempo que você, na hora do vestibular, vai demorar para fazer essa questão. Você, na hora do vestibular, precisa demorar muito menos do que esse tempo que eu estou demorando. Você não pode demorar para chegar em todas as conclusões. Você precisa ter umas coisas já no pente. Senão você não consegue. Senão você não vai demorar muito para fazer qualquer questão. Então aqui é 30. E aqui, quanto é? Não sei. Quero saber? Preciso saber? Sei lá. Vamos ver. Eu sei que aqui é 30. Eu sei que esse total aqui do triângulo ali, do triângulo maior, eu sei que o totalzão ali dele é 50. E eu sei que essa medida aqui é 30. A medida desse lado aqui, ó. A medida desse lado aqui é 30. Para esse triângulo aqui. Deixa eu fazer de novo. Para esse triângulo aqui, ali mede 30, certo? Então já vou pegar. Para fazer as contas. Esse triângulo ali mede 30, certo? Opa. Não é isso que eu queria fazer. Certo. E o triângulo que é maiorzão, ele mede aqui 50 e ali 30. Eu já tenho uma proporcionalidade. Eles são semelhantes, então eu só preciso saber a relação entre dois lados, para saber a relação entre todos os outros. Para saber a proporcionalidade entre todos os outros. Então ali é 30 e aqui assim embaixo é 40. Certo? Ok? Tá, eu vou fazer de novo. E eu tenho já também que o outro triângulo lá, ele é assim, ó. E aqui é 30, 40 e 50. Logo, eu consigo afirmar... Agora, não entenda uma coisa. Não pense que só porque os lados ali de 30 são iguais, então que você vai ter uma... Só porque esse lado e esse lado são iguais, que a relação de proporção é essa. Você não vai ter. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. Você tem lados, ó, você se localiza no triângulo pelos ângulos, tá? Só para deixar isso definido. Aonde está o ângulo reto aqui nesse triângulo? Tá aqui. Aonde está o ângulo reto nesse triângulo? Tá aqui. Então, qual lado que ele está apontando aqui, ó? Qual lado? É o de 30. Logo, é o de 30 com o de 30, é o de 30 com o de 50 que você vai fazer essa relação.
É esse, com esse aqui que vai te dar a relação. Aí vai a questão. Qual que eu quero descobrir? Eu quero descobrir esse ou esse aqui? Tem que descobrir os dois? Não, não tem que descobrir os dois. Você não tem que construir o triângulo totalmente. Não tem que descobrir os dois. Você tem que saber qual triângulo você quer. Qual lado desse triângulo que você quer. Aí você faz a relação. Ou com 30 ou com 40. Então, lembrando que eu precisava das medidas desse retângulo aqui para poder resolver essa questão. Aqui era o ponto P. Aqui era o ponto P. Opa, aqui é o ponto P. E aqui é o ponto A. Tá? E eu quero a distância aqui. Ok? Então, aqui eu vou aumentar. Isso. E eu vou aumentar mais um pouquinho. Nossa, não tanto assim. E eu vou mudar de cor. Aqui. É amarelinho. Certo, eu preciso das medidas desse retângulo aqui. Agora vamos lá. Esse retângulo, ele é esse retângulo aqui embaixo. Qual lado do retângulo corresponde ao lado desse triângulo aqui? Ó, não é esse daqui? Não é esse aqui? É esse daqui, gente. É esse aqui. Tá bom, as medidas não tá batendo perfeitamente, mas é porque eu fiz esse triângulo que eu fiz ele um pouco menor, né? Convenhamos. Mas enfim, é esse daqui, é esse lado aqui. Então, esse é o lado que eu vou considerar, tá? É esse lado aqui. Então eu quero fazer a relação desse com esse lado aqui, que eu vou chamar de B, que é a base desse triângulo, né? Tá? Ele aparece ali. O B é esse mesmo B aqui em cima. E ali embaixo. É esse mesmo B que aparece. Então, essa é a relação que eu vou fazer. Eu tenho que B está... Lembrando, eu sempre começo com a variável. B está para 40. Assim como quem está para quem? 30 está para 50. Eu tenho, a única outra informação que eu tenho é a do 30. Então, assim como 30, ó, lembrando que tem uma seta aqui, tá? Isso aqui é uma seta. B tá para 40, assim como 30 tá para 50. 30 tá para 50. E a regra de 3 aqui, né? Isso aqui é a pura definição da regra de 3, teorema de Tales. Aí eu resolvo a regra de 3, então, daí B vezes 50, 30 vezes 40. B vezes 50, 50B. Igual a 30 vezes 40, 1.200. Eita, faltou. Então 50B é igual a 1.200. Daí eu pego B, então, passa 50 dividindo. Ou melhor, né? Eu não ia falar desse jeito, eu ia falar sempre divide dos dois lados por 50. Divide dos dois lados. Fica 1.200 dividido por 50. Corta 0 com 0. Dá 120 dividido por 5, que dá exatamente 24. Né? Certo? Se fosse 120 dividido por 10, pensa desse jeito. 120 dividido por 10 seria 12. Mas 120 dividido por 5 é o dobro de 120 dividido por 10. Dividir por 5 vai me dar um número, dividir por 10 vai dar a metade daquele número. Então, dá isso daqui. Certo? Agora eu vou para o outro. Eu tenho que achar o outro agora. Tem que achar outra medida desse retângulo aqui. Ok, beleza. Então, eu vou agora trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Com esse triângulo aqui. Não. Nossa Senhora. Eu acho que dá pra ver qual que é, né? Mas eu vou fazer direitinho.
esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui. Eu vou trabalhar com ele. Tá? Lembrando, quanto que são as medidas dele? 20 aqui, né? 20, eu já tenho a medida de um dos lados. A medida de um dos lados eu já tenho. Sem problemas. Então, eu já tenho. Então, eu vou pegar aqui. Não precisa do metro. Então, eu vou usar esse triângulo aqui agora. Lembrando que ali também é um ângulo reto, né? Porque eu estou fazendo em relação àquele retângulo ali. Se aqui é reto, se aqui é um ângulo reto, então aqui também vai ser. Né? São sempre conclusões lógicas. Só que só que demanda de experiência para você não precisar chegar em todas elas. Tipo, basicamente usando a lógica. Demanda de experiência. Por isso. Senão você vai ter que usar todas elas, usar várias e várias vezes. Vai perder muito tempo em matemática se você ficar dependendo de lógica, de usar lógica todas as vezes. Tá? Então aí eu tenho outro triângulo aqui, que é o grandão. Certo? Esse aqui também. Aqui é 50, aqui é 40, aqui é 30. E vamos lá. Agora eu preciso saber qual desses lados aqui, qual desses lados desse triângulo aqui aparece no meu retângulo, para poder, já vou direto nele, né? Não vou ficar perdendo tempo com outros lados. Eu vou direto nele. Então, qual que é o lado que aparece nesse retângulo aqui? Vamos lá. Olha o retângulo aqui e olha o lado aqui do triângulo. É esse lado aqui, ó. É esse lado que eles compartilham. Então é esse lado aqui. Então é esse lado aqui. É esse lado aqui. Certo? Eita, nós. Esse é o lado do triângulo que eles compartilham. Do retângulo. Que o triângulo compartilha com aquele retângulo. Beleza? E do que eu vou chamar ele? Vou chamar de altura. De H de altura. Que afinal é o próprio H, né? É a própria altura desse retângulo aqui. Que aparece ali. E que também, diga-se de passagem, aparece aqui também. Tá? Então agora vamos para a regra de 3. Eu tenho aqui que H está para 30, né? Então eu tenho que H está para 30. Assim como agora o 20 está para 50. Então, assim como o 20 está para 50. Certo? Então agora eu quero saber quanto vale H. Então vamos lá. H, multiplica cruzado daí, né? Multiplica cruzado. Fica H vezes 50, 50H. É igual a 30 vezes 20, 600. Então H é igual a... divide 50 dos dois lados. Divide 50 dos dois lados. Para cortar esse 50 com esse, né? Aí eu vou ter que... Então, aí eu corto 0 com 0 ali. Corta esse 0 com esse 0. Para sumir ali. E fica 60 dividido por 5, que dá 12. Né? Então H é igual a 12. Tinha achado 24 metros ali e agora a gente achou 12 metros. Pronto, já definimos as medidas de B e de H. Já definimos, está aqui. Definimos as medidas de B e de H. Estão definidas. E agora, o que eu faço?
que eu faço com essas medidas? Uai, eu tinha acabado de falar, né? Eu faço Pitágoras, certo? Faço Pitágoras. Simples assim. Faço Pitágoras. Então a gente achou que H é 12, então não precisa desse H aqui. Só tá com 12 ali já. E a gente achou que B é 24, então não precisa desse 24, desse B aqui. Só tá com 24. E agora a gente faz Pitágoras, né? A distância que eu quero saber, essa aqui é na mesma anotação que a gente fez no outro exercício, a distância de A a P. Né? Então a gente sabe que a distância, isso aqui é na geometria analítica, distância de A até P. Essa não é uma notação que você vai ver aparecendo em todos os lugares, mas é uma notação que eu gosto bastante. Distância de A até P ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 24 ao quadrado dá 576. Só você fazer. 576. Você pode fazer 24 ao quadrado usando, separando ele em partes menores, né? 20 mais 4 vezes 20 mais 4. E usando a álgebra para facilitar a sua conta. Vezes 20 mais 4. Aí isso vai ser 20 vezes 20, 400. 20 vezes 4 mais 80. 4 vezes 20 mais 80 aqui. 4 vezes 4 mais 16. Certo? Então, 80 mais 80, 160. 16. Ou você poderia fazer também por trinômio quadrado perfeito, né? 20 mais 4 ao quadrado. Isso dá, então, quadrado do primeiro, 400. Vezes 2 vezes 4 vezes 20, o primeiro pelo segundo, 20 vezes 4. 2 vezes 20 vezes 4, 40 vezes 4, 160. Mais quadrado do segundo, 16. E aqui a conta está bem mais fácil. Né? Junta aqui 16 com 160, fica 176. Junta com 400, fica 576. Então não precisa fazer por multiplicação, se você não quiser. Daria o mesmo resultado aqui. Fica 400 mais 160. 400 mais 160 mais 16. Daria o mesmo resultado. Tá? Só lembrando que tem várias outras formas que você pode fazer essas contas. Não precisa ficar do jeito que se prender ao jeito clássico. Né? Você pode usar de outras artimanhas também. Então, 24 ao quadrado é 576. Certo? Então, ali eu sei, 24 ao quadrado, 576. 12 ao quadrado é um número bom de saber, né? Que é 144. Mais, então, isso daqui vai dar 4 com 6, 10, sobe 1. Já vou fazer a conta aqui direto. Outra coisa que é bom você fazer é não precisar construir 1, 4, 4, mais 5, 7, meio. Não precisar construir isso daqui para fazer uma conta de mais. Fazer o mais rápido possível. É importante. 6 com 4 ali vai dar 10, sobe 1. 7 com 4, 11, mais 1, 12, sobe 1. 5 com 1, 6, mais 1, 7. 720. Então, a distância de A até P ao quadrado é igual a 720. Então, a distância de A até P é raiz quadrada de 720. Aí você pode falar, mas não tem que passar mais ou menos? Certo, o correto, matematicamente falando, é isso. Só que fala pra mim, eu vou ter uma resposta negativa. Vamos supor que a raiz de 720 vai dar, sei lá, 28, sei lá. Aí eu tô falando que a distância é de menos 28 metros. Faz sentido? Não, né?
Não faz sentido, né? Então é só mais. Então é só a distância positiva, né? Mas não estaria errado você falar, não. Você falar, mas não tinha mais ou menos. Não estaria errado você apontar isso, não. Só que aqui a gente está falando de distâncias. Distâncias você não tem que se preocupar com o negativo. Então 720, temos que fatorar 720. Fatora rapidão. Eu não vou fazer 2, 3. Não. Eu já vejo que dá para tirar 10. Então eu já vou tirar 10. 2 vezes 5 eu já vou tirar. Né? Porque é 10. Então aqui eu já vou tirar 10, vai dar 72. Aí, 72, o que é 72? É 8 vezes 9, não é? É 8 vezes 9. 8 vezes 9. 8 vezes 9. Então daí eu já quebro 8 em 2, 2, 2. E 9 eu quebro em 3, 3. Certo? E agora eu junto os pares. 2 com 2, um par. 2 com 2, outro par. 3 com 3, outro par. E ficou o 5 sem nenhum par. 5 ficou sem nenhum par. Então ele fica dentro da raiz quadrada. Aí eu vou ter a raiz quadrada de 5. E esses outros todos aqui, eu vou ter eles fora da raiz quadrada. Eu vou ter eles... ele ficou 1. Eu vou ter eles fora da raiz quadrada. Então, eu vou ter fora da raiz quadrada 2 vezes 2, 2, vezes 2, vezes 3. Que dá 12, né? Então, basicamente, a minha conta se baseia em 12 raiz de 5. E essa é a resposta da raiz quadrada de 720. Então, isso daqui é a distância de A até P é de raiz quadrada de... esse é igual, não é aproximadamente não, é igual. Isso aqui é exatamente igual. Aí agora que está a aproximação, porque é o seguinte, ele não me deu aqui essa resposta, ele me deu a resposta em números. Ele falou, é de aproximadamente... O complicado é que normalmente no vestibular ele dá o valor, né? Ele fala assim, ó, considere que raiz de 5 é aproximadamente 2, tantatã. Normalmente ele faz isso, tá? Só para deixar isso claro. Enfim, então o que eu vou ter que fazer aqui? Fazer essa multiplicação. Eu vou ter que considerar um valor para a raiz de 5. Eu vou considerar que a raiz de 5 é aproximadamente 2,23. Certo? Eu vou considerar isso. E aí? E agora? Agora eu tenho que fazer essa conta aqui. Como fazer essa conta rapidamente? Bom, o 12 está multiplicando 2 e 12 está multiplicando 23. Então, 23 aqui no depois da vírgula, né? Então, o 12 está multiplicando 23. Vamos fazer a conta do 12 vezes 23. Porque o 12 vezes 2, eu consigo falar que é 24, né? Vai dar 24 ali. Aqui vai ter um 24 aparecendo. Vai dar 24. 12 vezes 2 dá 24. Agora eu preciso somar 24,00, né? Que eu não fiz a conta com 23. Então vai dar isso daqui. Agora eu preciso somar com 12 vezes 23. Como é que eu faço a conta aqui rapidão? 12 vezes 23. 12 vezes 23. Posso usar do mesmo princípio que eu falei agora há pouco. 12 vezes... Quebra o número em uma soma. 20 mais 3. Não, opa, mais 3. Quebra em uma soma e aplica a distributiva. 12 vezes 20. Se 12 vezes 2 é 24, então 12 vezes 20 é 240. Mais 12 vezes 3, 36. 2, 6 ali, 6, vai 6. 4 com 3, 7. 2, só 2, né? Só que não é 23. É 0,23. Então as duas casas que tinha era 0,23, né? O correto. O que eu tinha falado para você fazer mesmo, quando a gente falou do negócio?
Eu falei, pega as casas que tem depois da vírgula, né? Pega essas casas, tudo que tem depois da vírgula, conta uma, duas, certo? Então tá, tem duas casas ali depois da vírgula. Aí você desliga a vírgula, finge que não tem, mas deixa essas casas aqui. Aí depois você conta uma, duas casas ali depois da vírgula. E aplica a vírgula, tem que ter no número final, tem que ter duas casas depois da vírgula, certo? Aí você soma este número, 2, 7, 6. E soma. 6, 7, 6, 2. 26,76. Então, arredonda para arredondar, né? Se eu não quero depois da vírgula, ele não dá nenhum na resposta, ele não dá nenhum número com vírgula na resposta, então eu preciso arredondar. Então, arredondando, arredondo aqui, 27. Resposta, letra C. Certo? Ok? Então, é isso a resolução desse exercício aqui, com explicação comentada, desenvolvimentos, tá? Então, espero vocês na próxima resolução de exercício. Até lá.